sociais. Atenção, nesse momento temos o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, falando ao vivo de Brasília. Lendo revistas, de modo que eu valorizo muito o trabalho de vocês. Os que elogiam, gosto muito, e os que criticam também, porque ninguém é suficiente em si mesmo, portanto a gente tem que ter a capacidade de ouvir os outros. De modo que eu tenho muito prazer de conversar com vocês. Eu não faço fofoca, eu não adianto o resultado de julgamento e não falo sobre a questão política do dia, digamos assim. Mas fora isso, eu sou um parceiro do trabalho de vocês e tudo que eu possa responder, vocês podem contar comigo. Vamos lá, Mari. Apresenta a equipe. Deixa eu apresentar a equipe. Sem nenhuma conotação ideológica, na ponta direita está a Fernanda de Paula, que é minha chefe de gabinete, era minha chefe de gabinete no meu gabinete, agora vai ser a chefe de gabinete da presidência. Ao lado dela está o Eduardo Toledo, que vai ser o diretor-geral do Supremo. Eduardo trabalhava mais recentemente no escritório do falecido ministro Sepúlveda Pertence, mas já foi diretor-geral na gestão da ministra Carmen Lúcia e do ministro Dias Toffoli. A Aline Osório vai ser a nossa secretária-geral. A Aline já foi a minha secretária-geral no TSE, foi a organizadora do aprofundamento do programa de desinformação, que teve grande sucesso no TSE, é minha parceira de muitos anos. À minha esquerda está a juíza federal do Rio de Janeiro, Adriana Cruz. A Adriana vai ser a secretária-geral do Conselho Nacional de Justiça. Conheço a Adriana do Rio, a Adriana estudou na UERJ, a Adriana foi juíza no meu gabinete e agora está de volta, para minha alegria. À esquerda dela está o Frederico Montedoni, também juiz federal no Rio de Janeiro. O Fred foi meu aluno, trabalhou no meu escritório, fez concurso para juiz, trabalhou muitos anos no meu gabinete e agora voltou, vai ser o secretário de projetos no CNJ. E na ponta esquerda, também sem conotação ideológica, está a Leila Mascarenhas, que foi a minha secretária-geral no Tribunal Superior, foi a minha chefe de gabinete no Tribunal Superior Eleitoral. Essa é a nossa equipe. Tá ótimo. Pessoal, a gente vai fazer o seguinte, os microfones vão circular pela ordem de inscrição, a Renata e a Gabriela vão entregar. Só pedir para vocês se apresentarem, nome e veículo, antes de perguntar, tá bem? Pode começar. Boa tarde, presidente. Márcio Falcão, da TV Globo. Presidente, o senhor ontem falou muito sobre a questão da pacificação do país e da harmonia entre os poderes. Mas nos últimos dias a gente tem visto aí uma forte reação do Congresso aos julgamentos do Supremo, né? Caso do marco temporal, aborto e até das drogas. O senhor, na visão do senhor, há uma crise entre o Legislativo e o Supremo? E o senhor pretende procurar os presidentes da Câmara e do Senado, uma reunião conjunta? Olha, como eu disse ontem no meu discurso, a Constituição brasileira, ela cuida de muitos temas que em outras partes do mundo são temas exclusivamente da política. Mas a Constituição brasileira, além de organizar os poderes, organizar o Estado e definir direitos fundamentais, ela cuida de matérias tributárias, ela cuida de matérias de saúde, de educação, de proteção do meio ambiente, de proteção dos indígenas. Portanto, o arranjo institucional brasileiro cria algumas superposições entre atuações que poderiam ser interpretação constitucional e que poderiam ser matéria política. E, portanto, nessas superposições, eu pretendo dialogar com o Congresso de uma forma respeitosa e institucional, como deve ser. Eu, honesto e sinceramente, diria que não vejo crise. O que existe, como em qualquer democracia, a necessidade de relações institucionais fundadas no diálogo, na boa vontade e na boa fé, e disso eu não tenho nenhuma dúvida que acontecerá. Presidente, boa tarde. Luísa, do Valor Econômico. Presidente, a minha pergunta é em relação à administração da pauta, né, que cabe à presidência, pauta do plenário presencial. Eu queria saber quais temas, se o senhor já tem, quais temas seriam prioritários para a sua gestão,
se vai ter algum foco específico e como vai ser a divulgação dessa pauta, se o senhor vai fazer com certa antecedência ou semanalmente, que é algo que também interessa para a gente como imprensa em termos de organização. Obrigada. Certamente pretendo divulgar a pauta com antecedência. Hoje é o meu primeiro dia, portanto, vou ter uma reunião de pauta. Nós temos cerca de 300 processos na fila para fazer uma seleção adequada. A única coisa que eu já defini, Luísa, eu penso em começar a gestão enfrentando uma questão muito espinhosa e muito importante, que é a questão prisional. De modo que, possivelmente, na terça-feira, essa vai ser a primeira discussão que nós vamos fazer. Um caso que está com vista para mim sobre o estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário. Na terça. Vai ser na terça, porque em razão do feriado do dia 12, eu antecipei a sessão de quarta-feira para terça-feira anterior. Portanto, nós vamos fazer uma sessão extraordinária na terça agora, dia 3. Boa tarde, ministro. Clébio, da TV Record. A gente sabe que o Supremo enfrentou nos últimos tempos, ministro, com não só 8 de janeiro, os ataques às instituições, e aqui foi o local mais atacado, uma onda de fake news sobre a qual o senhor ontem se dirigiu dizendo que pretende enfrentar a desinformação, e isso leva a tudo que se discute no Brasil hoje, inclusive o PL das fake news, que não avança no Congresso. Como é que isso pode avançar por parte do Supremo? Esse tema, obviamente, em algum momento vai chegar aqui também, mas que ferramentas o senhor pretende usar para enfrentar a desinformação e tentar melhorar esse relacionamento, digamos assim, com o cidadão comum, diante de tudo que se espalha nas redes sociais e na internet? Olha, a questão do PL é evidentemente uma questão que está em tramitação no Congresso Nacional e, portanto, fora da minha atribuição, embora eu seja um defensor da regulação moderada, parcimoniosa, mas uma estrutura mínima estabelecida em lei. E acho que isso deveria se transformar num senso comum, porque não importa se alguém é liberal, progressista ou conservador, nós todos estamos de acordo que não pode ter pedofilia na rede. Nós todos estamos de acordo que não pode ter venda de armas na rede, o que não pode ter venda de drogas, o que não possa ter discurso de ódio pregando o ataque a pessoas ou a instituições. Portanto, um pouco o radicalismo que ocorreu no mundo fez com que conservadores sejam contra e liberais sejam a favor, quando eu acho que há um meio termo muito razoável em relação ao qual todos nós possamos estar de acordo e que possa se materializar no PL. Tem um outro ponto no debate público, e eu participo desse debate público, tive um evento na Unesco sobre esse assunto, em Colômbia sobre esse assunto, é a questão do compartilhamento de receitas. E eu também sou a favor do compartilhamento de receitas, porque eu considero o que aconteceu no mundo, e os senhores bem saberão, com a revolução digital e a ascensão das plataformas digitais, boa parte da publicidade migrou dos meios de comunicação tradicionais para os meios digitais. Porém, a crise do modelo de negócios na imprensa tradicional é uma preocupação democrática, porque a imprensa, embora privada, ela não é só um interesse privado, há um interesse público na atuação da imprensa, que é criar um universo de fatos comuns sobre os quais as pessoas formam as suas opiniões. Portanto, idealmente, num Estado democrático, você tem veículos plurais que informam os fatos e, a partir dos fatos, as pessoas formam as suas opiniões, como deve ser a vida. O que um pouco aconteceu no mundo das plataformas digitais foi uma certa tribalização da vida. E, portanto, os algoritmos direcionam para cada tribo só as informações que correspondem às expectativas e interesses daquela tribo, de modo que você cria mundos apartados que não dialogam entre si. E acho que esse é um problema que nós temos que enfrentar, que é ter um universo de fato comuns, ou de fatos comuns, a partir dos quais as pessoas formam as suas opiniões. Então, houve aumento de desmatamento na Amazônia. A partir daí, a pessoa pode ter a opinião que quiser, mas não pode negar que ocorreu esse fato. Há uma guerra na Ucrânia. Muito bem, estamos retornando aqui agora, estamos vendo que uma fala
mais equilibrada do ministro. Nós esperamos que o Supremo Tribunal Federal leve essa linha do diálogo, da ponderação, do equilíbrio, do respeito à liberdade de expressão. Muito bem, agora são 15 horas e 51 minutos. São 15 horas e 51 minutos. Muito bem. Vamos passar agora para o nosso próximo tema, que é reforma. Atenção, ministro Barroso, retornando aqui, é uma fala importante nesse momento, a gente espera para iniciar o debate daqui a pouco. Ministro Barroso colocando suas posições, aparentemente com equilíbrio. Fica artificialmente, por meios automatizados, uma desinformação, e isso é grave. Portanto, quando você tem bots ou perfis falsos ou provocadores que amplificam uma notícia falsa, ou para atender a um interesse político, ou para afogar a notícia verdadeira que eles não querem que apareça. Por que os comportamentos coordenados inautênticos são um problema? Porque se alguém colocar na sua rede social que querosene é bom para a Covid-19 e essa informação atingir os seus 20 seguidores, nós temos um problema, mas é um problema limitado. Mas se essa informação for amplificada para milhares de pessoas, nós temos um problema de saúde pública. Portanto, é preciso enfrentar também os comportamentos inautênticos coordenados, que é a amplificação artificial da desinformação. E isso é fácil e é o ideal, porque você não precisa nem ir ao conteúdo, basta você monitorar se uma informação está sendo amplificada fora da capacidade humana de amplificação. E por fim, Clébio, o que eu acredito mesmo é que, paralelamente a algum grau de repressão, não muito grande, nós precisamos de educação midiática nessa matéria. Nós precisamos informar as pessoas que elas não devem repassar informação cuja procedência desconhecem ou cuja autenticidade não puderam confirmar. Porque boa parte da desinformação, quem repassa são pessoas inocentes que recebem aquilo e passam adiante sem nenhum tipo de avaliação crítica. Na minha primeira juventude, eu já estou na terceira, nós vimos placas nas ruas que diziam não jogue lixo na rua. E víamos placas nas estradas que diziam não jogue lixo nas estradas. As pessoas precisavam ser educadas a não terem um tipo de comportamento que era socialmente indesejável. De modo que eu acho que nós temos que investir também em educação midiática. Quando nós estávamos no TSE, nós fizemos uma campanha com o Átila Yamarino de conscientização sobre isso. De modo que eu acredito muito em educação e, portanto, nós vamos investir energia em conscientizar as pessoas sobre o problema que é a desinformação. De modo que eu acho que precisamos, sim, de uma legislação, mas precisamos, sobretudo, de educação midiática para a sociedade. Boa tarde, ministro. Mariana Muniz, do Globo. Tudo bem? Ministro, a gente, enfim, viu que a ministra Rosa Weber está se aposentando, né? Hoje saiu a portaria da aposentadoria dela. E as notícias que nós temos é de que os favoritos, né, a ocupar a vaga da ministra Rosa são homens, né? Enfim, se cogitam 3 homens, são os mais falados. Então, eu queria saber do senhor, ministro, como é que o senhor avalia essa falta de representatividade das mulheres na Corte Superior do Brasil, né, na Corte Suprema? Como é que o senhor encara isso, né? O fato de que temos aí a possibilidade clara de ter apenas uma mulher entre os 11 ministros, né? E quais medidas o senhor estuda adotar para combater essa desigualdade de gênero que a gente tem aqui no Brasil e no Poder Judiciário? Olha, a nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal é uma prerrogativa do presidente da República com a participação do Senado Federal. Portanto, eu não me imiscuo nas prerrogativas dos outros poderes. E os 3 nomes que estão em maior evidência, do ministro Flávio Dino, do ministro Jorge Messias e do ministro Bruno Dantas, eu pessoalmente acho que são excelentes nomes do ponto de vista de qualificação técnica e de idoneidade. Mas todo mundo assistiu o meu discurso ontem e sabem que eu defendo a feminilização dos tribunais de uma maneira geral. Mas eu repito, essa é uma prerrogativa do presidente. Boa tarde, ministro. José Marques, da Folha de São Paulo. Ainda sobre o Congresso, ainda sobre a reação do Congresso à pauta do Supremo, principalmente no último mês, o Congresso aprovou recentemente uma PL
a respeito do marco temporal, que pode acabar aqui no Supremo novamente para ser discutida e eventualmente derrubada. Mas o Congresso também tem feito reações a outras pautas do Supremo, que foram colocadas no último mês pela presidente Rosa Weber. Por exemplo, a descriminalização do aborto e também a descriminalização das drogas para uso pessoal. Essa reação do Congresso, de alguma forma, inibe o Supremo a colocar esses assuntos novamente em pauta nos próximos 2 anos que o senhor vai estar como presidente da Corte? José Marcos, a vantagem de um constitucionalismo democrático é que a Constituição demarca com algum grau de precisão as competências de cada um dos poderes da República. A questão do marco temporal, eu de fato li na imprensa que houve um projeto de lei aprovado, ele ainda vai à sanção, portanto ainda não é uma lei e não foi questionado perante o Supremo, mas pode vir a ser, o que é um bom motivo para eu não poder antecipar a minha opinião. Mas depois, cada dia com a sua agonia, é preciso que seja sancionado e depois é preciso que seja questionado perante o Supremo. Eu acho que drogas é uma questão que a interrupção da gestação é uma questão controvertida em todo o mundo. Em alguns países esse tema foi resolvido pelos tribunais constitucionais, em outros países foi tratado por legislação, e acho perfeitamente normal que uma questão importante e divisiva da sociedade como essa seja debatida no Congresso também, de modo que não acho que isso seja um problema e não acho que essa seja uma questão que possa ser levada adiante sem um debate público relevante. No tocante a drogas, eu aqui, até boa a sua pergunta, para eu esclarecer um ponto que eu acho que tem sido mal compreendido de uma maneira geral. Criminalizar ou descriminalizar drogas é uma competência do Congresso Nacional. E, portanto, ninguém discute isso e eu tampouco. Ou, pelo menos, não é isso que está em discussão. O que está em discussão é um dispositivo do Código Penal relativamente ao porte para consumo pessoal. Eu gostaria de dizer que o Congresso Nacional já tomou a decisão de despenalizar o porte de drogas para consumo pessoal. Essa não é uma decisão do Supremo. O Congresso Nacional despenalizou, ou seja, deixou de prever a pena de prisão para o usuário, no que, aliás, fez muito bem. Portanto, o Supremo não está mexendo nisso. E o que não se tem compreendido adequadamente é o que o Supremo está fazendo. O Supremo, basicamente, o que o Supremo está fazendo é definir qual quantidade vai ser considerada porte e qual quantidade a partir da qual nós vamos considerar tráfico. É isso que o Supremo está fazendo. E isso é da competência do Supremo, porque quem prende é o juiz. Numa democracia, só quem tem competência para prender é o juiz. A polícia pode prender em flagrante, mas imediatamente tem que submeter aquela prisão a um juiz. Se nós não estabelecermos, como foi o meu voto original lá atrás, e que agora parece que vai granjear maioria, o que nós estamos fazendo é estabelecendo qual a quantidade que se vai considerar porte e qual a quantidade que se vai considerar tráfico, para que não seja o policial de plantão que tome essa decisão, porque na prática, como estava no meu voto, como estava no voto do ministro Alexandre, o que acontece é que nos bairros ricos uma quantidade X é considerada porte e nos bairros pobres a mesma quantidade X é considerada tráfico. Portanto, é para acabar com essa discriminação contra as pessoas pobres, contra as pessoas de periferia, que nós queremos estabelecer um critério judicial e não um critério que cada policial individualmente vá determinar. Portanto, nós não estamos deslegalizando, nós não estamos descriminalizando, nós não estamos mudando a política estabelecida pelo Congresso. Nós estamos dando uma diretriz para a polícia, para determinar se e quando a polícia... 3 em 1. Obrigado pela audiência, um abraço, até amanhã. Esclarecer isso, não há nenhuma interferência... Chegamos ao vivo com 3 em 1 e você continua de olho na coletiva do presidente do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Quanto a legalizar ou deslegalizar drogas. Isso é muito importante de se fixar. Dito isso,
eu acho que o país precisa de um debate importante sobre a política de drogas, porque ela é a responsável pelo hiperencarceramento de jovens pobres, primários e de bons antecedentes no Brasil. Por que eu acho que essa é uma política que precisa ser discutida derrotando superstições e preconceitos? Ela tem que ser discutida seja por quem acha que deve reprimir, seja por quem acha que deve legalizar em alguma medida. Por quê? Porque o que a gente está fazendo não está dando certo. O tráfico domina parcelas importantes do Estado brasileiro e a política que se tem praticado é essa de prender menino pobre de periferia por pequenas quantidades de drogas. Qual é a consequência dessa política? Você coloca esse jovem no sistema penitenciário, logo que ele entra, tragicamente, ele tem que se filiar a uma facção, porque isso é uma questão de sobrevivência para ele. Ele vai ficar preso 1, 2, 3 anos, vai sair pior do que entrou. A vaga que ele ocupou custou dinheiro e a vaga que ele ocupava no tráfico foi substituída no dia que ele foi preso. Tem um exército de reserva para ocupar esse lugar. Portanto, é uma política que não serve para nada, destrói vidas, custa caro e não produz nenhum abalo no tráfico. Portanto, nós precisamos repensar essa política. Quem acha que deve reprimir, a política tem que ser monitorar o dinheiro, monitorar os grandes carregamentos e policiar a fronteira. Prender menino pobre de periferia é uma política que não está funcionando. E no Brasil, diferentemente dos países do hemisfério norte, onde a grande preocupação é o usuário, eu também me preocupo com o usuário, mas a minha maior preocupação é o poder que o tráfico exerce sobre as comunidades pobres no Brasil. Essa talvez seja uma das maiores violações de direitos humanos que há no Brasil. Uma família pobre, honesta, que viva num bairro de comunidade, num bairro de pessoas mais modestas, tem imensa dificuldade de criar o filho numa cultura de honestidade, porque é uma área dominada pelo tráfico que coopta ou intimida aqueles jovens. Esse é que é o problema que nós precisamos enfrentar no Brasil, que é muito mais grave e trágico do que propriamente o dos usuários. Portanto, nós temos que debater. Se alguma coisa não está funcionando, é preciso discutir. Numa democracia, nenhum tema deve ser tratado como tabu.